porque a gente vai celebrar 50 anos de um álbum que eu ouvi demais no seu lançamento, na minha infância, na minha adolescência, ouço até hoje as canções, adoro. Para mim, ele está entre os mais importantes da carreira do Roberto e, sem dúvida nenhuma, entre os discos que eu mais ouvi na minha vida, sabe? Seja muito bem-vindo, meu querido Alan, para falarmos desse álbum, primeira vez que o Roberto chega a 1 milhão de cópias, né? Exatamente. Boa noite a todos. Pois é, esse álbum foi quando ele conseguiu, de fato, né, ter 1 milhão de amigos, né? Ele já vinha cantando essa pedra Boa. aí desde 74, né? Ele já esperava em 74 atingir essa vendagem, não é à toa que ele faz a música, né? Eu Quero Apenas, né? O 1 milhão de amigos, já tentando, já almejando 1 milhão de cópias, coisa que ele ainda não tinha conseguido, né? Exato. E o objetivo é esse que ele conseguiria 2 anos depois, né? Você vê, ele vinha tentando aí, né? Fez um redirecionamento da carreira dele. Nos anos 70 tinha gente que vendia mais disco que ele, né? Como Simonal chegou a ultrapassar vendas dele. Secos e Molhados vendeu mais que Roberto Carlos também, né? Mas ele vinha ali tentando, né? Fez uma guinada ali em direção à música romântica, né? Foi deixando o soul de lado e cada vez mais abraçando a música romântica. E no disco 76 você vê que ele assume ali mesmo a postura, né, do Latin Lover, né, o amante Latin latino, Love. né? Tanto que a capa já entrega isso, né? Entrega Exatamente, né? tudo. Aquela capa lá com chapéu, com aquela cara meio de malandro, meio sedutora, com uma flor, né, com uma Pois é. rosa. E aí nesse disco ele finalmente ele conseguiu o que ele tanto queria, que era, né, vender 1 milhão de cópias, né? Tanto que ele fala que esse é o favorito dele, justamente por essa razão. Por essa conquista, né? É. E esse cara é daqueles álbuns que acompanha diferentes fases da minha vida. Não sei se acontece isso com você. Porque quando a gente ouve, quando é adolescente, é uma coisa. Aí volta a ouvir como adulto, encontra significados completamente diferentes, é outra história, né? E essa é a sensação que eu tenho com esse álbum. Com o de 71 também, eu cheguei até a fazer uma postagem hoje no meu Instagram, ali da montagem que eu fiz, que é o meu disco preferido, mas o de 76, eu ouso dizer que eu até ouvi mais ele, Uhum, né? uhum. E reúne grandes sucessos do Roberto Carlos, mas vai muito além disso, né? É um trabalho que, como você falou, ele assume de vez o romantismo, mas tem humor, tem crítica social, tem aquela preocupação ambiental, né? Sem Uhum. contar, cara, você que é músico, né, que está mais acostumado com isso, mas eu posso dar minha opinião por amar música também. Eu acho que eu não estou falando besteira. Tem uma excelente produção musical, Tem, né? tem. Uma Não, interpretação muito boa do Roberto. Pode falar. com certeza, porque esse disco, né, quer dizer, o Roberto desde 71 ele já vinha gravando nos Estados Unidos, né? E só que o que acontecia é que ainda haviam músicas que ele gravava no Brasil, né? O próprio disco 71 tem isso, né? Amada Amante, Eu Só Isso. Tenho o Caminho foram gravadas no Brasil. É, outras músicas, no disco 72 me lembro de Agora Eu Sei, que foi gravada também no Brasil, e por aí vai, né? Isso ia acontecendo, né? Até porque o Roberto ele gravava faixas para aquela série de coletâneas, As 14 Mais, né? Que era da CBS, né? Então as 14 Mais tinham músicas inéditas, né? De artistas, né? De músicas que eram lançadas apenas ali. Então, o Roberto ele contribuía com músicas ali pro As 14 Mais. Então, ele ainda gravava faixas no Brasil. Uhum. Mas, a partir de um certo tempo, ele parou até de contribuir com essas coletâneas e aí ele não gravava mais faixas no Brasil, né? E era tudo inteiramente feito nos Estados Unidos, como é o caso desse álbum, né? Esse álbum ele é todo gravado, produzido e finalizado nos Estados Unidos. E é bastante perceptível a diferença sonora, né? De quando é gravado no Totalmente. Brasil e quando é lá, né? Com certeza, porque o equipamento era superior, Uhum. Os né? técnicos. Então,
Técnicos nem se falam, né? Os Estados Hum. Unidos, os caras sabem tirar som como ninguém, né? Estados Unidos, Inglaterra, enfim. E não era tudo mais avançado, né? Por mais que no Brasil começasse a se ensaiar um avanço tecnológico nessa época, 76 no caso, né? Tanto que sempre falam, né? O estúdio da Polygram que custou US$ 1 milhão, né? Sempre falam desse estúdio, que até por sinal foi onde o Erasmo gravou Banda Descontente, que é um disco que soa muito bem, mas realmente os americanos estavam na frente, né? E o Roberto foi para lá por isso, né? Porque ele notava mesmo a má vontade dos técnicos daqui, né? E a limitação mesmo, né? De som, É, né? Então, como pô, o cara era o maior artista da gravadora dele, né? Ele pleiteou por isso e conseguiu, né? Foi gravar no sim. exterior, tanto que realmente a partir do disco 71 o nível de produção, arranjos, né? Sobe consideravelmente, embora ele tivesse um maestro excelente chamado Chiquinho de Moraes, que para mim foi até o seu melhor maestro, né? O melhor arranjador que ele Ah, eu teve. também ouso dizer isso. Que inclusive nessa época ainda estava sob a batuta do Chiquinho de Moraes, e o Chiquinho ainda fazia um ou outro arranjo para algumas músicas, né? Mas a maioria eram arranjadores americanos, né? Charlie Calello, Jimmy Wisner, vários outros artistas, Jimmy Haskell também, vários outros artistas arranjadores, né? Que colaboravam ali. Então acho que também os arranjos ficavam muito ricos, né? E a Muito produção e o som eram muito. diferenciados entre si, né? Depois o É, Roberto passou a ter um tipo de som muito igual, muito flat, muito sim, que não me sim. agrada. Pois é. A partir dos anos 80 isso ficou muito claro, né? Inclusive a partir. Agora eu não lembro se foi 85, Acho que foi 86, aquele álbum talvez. do Caminhoneiro, a partir dali eu tenho como marco, acho que é o álbum de 84, 85 por aí. Talvez em 84 ainda alguma coisa tenha ainda sido feita fora, ou talvez ele tenha sido feito todo fora. Mas quando o Roberto volta a gravar no Brasil, né, com um avanço tecnológico, e aí tinha roupa nova, né, como músicos de estúdio, né, os caras tocavam em todas as produções, Lincoln Olivetti dominando os arranjos, né, Uhum. aí pronto, aí começou né, a ter você vê ter uma padronização, né, É. uma pasteurização, né, embora E o Lincoln, por exemplo, era um cara que pasteurizou a música brasileira, né, então acho que isso contaminou como um todo, e o Roberto, ele acabou não escapando disso, né, mas o pior, ele acabou abraçando essa estética. tem isso. Ele adotou para ele, né? Adotou para si e ficou nisso, né, para sempre. Acho que É. a partir dali, acho que nunca mais ele inovou.